vamos lá nós, né? Hoje é dia 18/8, chegamos aí a nossa segunda semana de aulas do módulo de número 2, ok? Boa noite, Jessênia Garcia, Jessênia Guadalupe, sejam bem-vindas. Beleza, pessoal, vamos começar aqui com os nossos avisos, certo? Todo começo de semana eu sempre vou dar esses avisos para que nós não nos esqueçamos de nenhum deles, certo? Tendo em vista que o nosso calendário não está mais como foto de perfil do nosso grupo. Então, vamos começar aí dos dias para este módulo que nós não teremos aula, certo? Como eu comentei com vocês no início do módulo de número 2, eu vou participar de alguns eventos na minha faculdade, né, para finalmente terminar um curso que eu havia começado há mais ou menos 5 anos. E esses eventos vão acontecer no dia 21/8 e no dia 28/8, ok? Então serão semanas seguidas, uma da outra. E especificamente nesses dias, que serão quintas-feiras, eu não poderei estar presente com vocês, certo? Então, em razão disso, nós não vamos ter aulas nesses 2 dias, ok? E como é que vai funcionar o esquema? Vocês não vão precisar entrar no Zoom nesses 2 dias. O que é que a gente vai fazer? Nós vamos prolongar o nosso calendário para mais 2 dias de aula, certo? Então, eu havia comentado com vocês também o término do módulo de número 2, certo? O calendário inicial estava marcado para terminar no dia 8/9. Porém, como eu preciso dessas duas datas, eu já falei com a nossa coordenadora e ela nos deu 2 dias a mais para que a gente possa trabalhar os nossos conteúdos e fazer as nossas 2 avaliações, certo? Então, em razão disso, as datas dos nossos exames ficaram as seguintes. No dia 9/9, já no mês seguinte, né, setembro, a gente vai fazer o exame escrito, ok? E no dia 10/9, nós faremos o nosso exame oral, certo? E no começo dessa semana de setembro, a gente vai fazer a nossa revisão, ok? Que é uma revisão voltada para trabalhar os conteúdos que serão avaliados no exame escrito e no exame oral, beleza? Então, desde já, estejam avisados que nesta quinta-feira agora, dia 21/8, nós não teremos aula, certo? Boa noite, Maria Isabel. Boa noite, profe. Beleza, então vamos lá. Como é começo de semana, a gente vai começar a trabalhar com o vocabulário, certo? E amanhã a gente volta a falar de gramática e outras coisas um pouco mais estruturais, beleza? Para hoje, a gente vai trabalhar aí com o vocabulário relacionado com alimentação. E vamos começar falando de uma parte bem mais básica, certo? Que são as verduras, os legumes e os vegetais, ok? Nós não vamos diferenciar essas 3 palavras. A gente vai tomá-las como se fossem sinônimas. Para a gente começar a falar sobre esse vocabulário, eu quero testar primeiro o conhecimento de vocês relacionado a alguns vegetais que nós temos, certo? E para isso, eu trouxe uma pergunta. Que vegetal sou? E logo em seguida eu vou apresentar para vocês algumas características que estão relacionadas com esse vegetal. A partir dessas características, eu quero que vocês me apontem possíveis vegetais para a descrição que for apresentada, certo? E logo em seguida a gente vai trabalhar detalhadamente com cada uma destas palavras, beleza? Boa noite, Mário. Boa noite, professor. Perdão por la tardança. Não está atrasado não, ainda são 7:08, ainda está no tempo. Bom, tenho aqui a pergunta. Sou rico em ferro, tenho folhas verdes e sou muito comum na feijoada.
Feijoada é um prato típico aqui do Brasil. A gente ainda vai falar sobre ele nas nossas próximas aulas, ok? E aí, que vegetal pode ser esse? Que é rico em ferro, tem folhas verdes e é muito comum na feijoada. Frijoles? Frijoles? Como, Jessenha? Você pode repetir? Frijoles? Os frijoles, que são feijões? Não, não é o feijão nesse caso. Como, Harry? No. Aí não. Acelga, espinaca? Algo así. A espinafre. É um desses dois, Jessenha. É um desses dois, vamos lá, ver o que é. É o couve, a couve, certo? É um vegetal que a gente chama no feminino, a couve, ok? O que acontece? A couve, que normalmente muitas pessoas do Brasil vão chamá-las de o couve no masculino, ela é um vegetal extremamente consumido no Brasil e é muito comum no preparo da feijoada, certo? A feijoada se chama feijoada por conta do feijão, certo? Que são os frijoles, não? Em português, nós vamos chamá-lo de feijão, certo? A gente não vai falar sobre feijão agora, em outro momento. Por enquanto, a gente vai falar só sobre alguns vegetais, certo? E que a gente tem uma foto que ilustra como é esta couve, ok? Vocês ficam em dúvida em relação a alguma dessas palavras? Todas elas são compreendidas facilmente. Ferro, folhas. Bom, vamos lá para o próximo. Harry, você pode ler as palavras, por favor? Isso, como nas festas de São João. E aí, é um vegetal. Que vegetal pode ser esse? Amarelo é amarillo. Tá? Em português, amarelo. Está difícil, hein? Escabelo entre comillas, porque não é exatamente cabelo, certo? Tem um nome específico, mas a gente chama informalmente de cabelo. Maíz? Maíz? Pollo. Será que é o maíz? Pode ser que seja. A ver. Isso. Em português, a gente vai chamá-lo de milho, certo? O nome é um pouquinho diferente. E o milho, ele é a base de muitos alimentos que são consumidos no Brasil, ok? E ele é comumente consumido nas festas de São João, beleza? Então, para nós brasileiros, e agora vocês que estão tendo contato com o nome desse vegetal, a gente chama ele de milho. Milho, ok? Essa foto não tem o cabelo. Oi, Adriana, pode falar. Ah, no, profesor, es que lo dije al revés, sí, era milio. No Sí. recordaba bien. É milho, é isso mesmo, milho. En la foto no hay, ¿no? El cabello del milho, pero tem uma espécie de cabelo aqui na parte de cima, ou é na parte de baixo, e uma delas duas. Eu sei que existe. Próximo vegetal. Adriana, a leitura, por favor. Eu sou, posso ser cozida, assada ou frita. Posso ser assada, tenho uma versão doce. E a palavrinha é um pouquinho diferente do espanhol. Essa palavra... Como, Mário?
Uma batata? A batata. Isso, a batata. Esse frita vem do verbo fritar, que seria como freír. Dale? Em português a gente fala fritar, ok? E é lo que conhecemos em português como batata, ok? Batata, certo? E ela pode ser doce e também pode ser salgada, certo? Para que a gente possa fazer a diferenciação desses dois vegetais, né, que são chamados de tubérculos, nós temos especificações, que são batata inglesa, que é esta batata da foto, certo? Batata inglesa, estou escrevendo no chat, e a batata doce. Simplesmente batata doce. Ok? Isso, exatamente. Isso mesmo, Hel. Batata frita. Que é extremamente comum, né, no mundo todo. Temos aí um McDonald's da vida. Mário, próxima descrição. Eu sou laranja, tenho um bolo com chocolate, os coelhos me amam. Coelho es conejo, ¿vale? Zanahoria. La zanahoria, ¿no? Aquí en portugués tenemos otro nombre para este vegetal. Alguém sabe? Cenoura? Cenoura, exatamente, cenoura. Cenoura. A gente vai chamá-la de cenoura, certo? Próximo. A ver. Graciela, leitura, por favor. Alguns me consideram vegetal, outros me consideram uma fruta. Meu molho é muito famoso. Então, não existe um consenso em relação à classificação desse alimento, como fruta ou como vegetal. As características dele apontam para essas duas coisas ao mesmo tempo. Pode ser o tomate, exatamente o tomate. Isso mesmo. O tomate, ok? No português, tem um gênero masculino também, tomate, ou tomate, certo? Porém, algumas pessoas costumam falar a tomate no feminino, mas o seu gênero adequado é o gênero masculino. Então, a gente tem que utilizar os artigos no masculino. O tomate, um tomate, certo? O tomate vermelho, o tomate bonito, sempre no masculino, ok? ¿Saben ustedes cómo se llama esta estructura en portugués? Está na parte de dentro, que se conocen como semillas en español. ¿Cómo sería en portugués? ¿Alguna idea? Es casi la misma cosa. A gente vai chamá-la de sementes, certo? Sementes ou caroços. Ok, vamos lá. Então, a gente viu inicialmente um pouco sobre alguns vegetais, certo? A gente vai seguir falando sobre o restante deles mais adiante. Mas antes de seguir, eu trouxe para vocês algumas expressões, na verdade, 3 expressões que são extremamente comuns aqui no Brasil e que levam, dentro da sua construção, nomes de alguns vegetais, ok? Um deles a gente já viu que é batata, mas os outros a gente ainda vai trabalhar individualmente com eles, certo? Temos aqui, resolver um pepino, falar abobrinha e
é batata ou vai ser batata. Então, nós temos aqui duas possibilidades com a palavra batata, ok? É batata ou vai ser batata. Todas elas poderão ser utilizadas para se referir a determinadas situações, certo? Dependendo do tipo de situação que a gente tiver, nós teremos uma dessas expressões para caracterizar essas situações, ok? Então vamos lá. Vocês conseguem ter alguma ideia do que seria cada uma delas? O que seria resolver um pepino? Temos aqui o verbo resolver e o nome do vegetal pepino. Normalmente ele é utilizado para se referir a coisas do trabalho, certo? Então, por exemplo, esta tarde eu precisei resolver um pepino. O que poderia ser esse pepino dentro desse contexto? Resolver un problema. Um problema, Mária? Seria um problema grande ou um problema pequeno? O que é que você acha? Algo que requiere pensar, ¿no? Un acertijo. Sim, exatamente. Uma coisa que requer que você pense bastante, né, para que possa ser resolvido, ok? Então, resolver um pepino seria exatamente isso, seria resolver um problema. Mas não é qualquer problema. É um problema que exige de nós um certo comportamento, uma certa postura diante do que está acontecendo, ok? Falar abobrinha. O que seria falar abobrinha? O verbo falar está empregado no seu sentido literal, ok? Realmente falar, falar. Alguma ideia? Sabe tudo? Como se fosse uma pessoa que sabe de tudo? É isso, Helen? Como um expert que sabe de várias coisas? E aí? E aí vai ser batata? O que é que vocês acham que pode ser? Batata a gente viu, né? O que pode significar? Eu posso falar, por exemplo, a festa de hoje vai ser batata, por exemplo. O que é que eu quero dizer com isso, possivelmente? Alguma ideia? Não. Nós voltaremos a essas expressões mais um pouquinho adiante, certo? Mas fiquem aí, por enquanto, com resolver um pepino, que é resolver um problema, ok? Quando a gente for ver as frutas, a gente também vai trabalhar com essas expressões que são extremamente comuns. Bom, aqui nós temos as fotos de alguns vegetais, alguns nós já vimos os nomes, como a batata, a cenoura, e foram apenas esses, né? Estes outros aqui, a gente não viu os nomes ainda, então eu quero que vocês, juntos comigo, tentem aí saber quais são os nomes dessas frutas no português, ok? Algumas têm praticamente o mesmo nome que possuem em espanhol, mas outras têm aí um nome diferente, certo? Essa primeira aqui, como vocês acham que ela se chama? É um pouquinho diferente daquela que é utilizada nos filmes, né? De Halloween, nos filmes de terror. A gente tem um nome específico para ela. Tem alguma ideia? Esta que está ao lado das batatas.
Qual seria o seu nome? Nada? E essa outra? Aqui. Ao lado da A, que eu não vou falar o nome agora. Rábano. Remolacha. Rabanete? Ouvi duas pessoas. Berinjela. Qual delas, Mari? A penúltima ou a última? Penúltima. Penúltima. E você pode repetir, seus colegas? A berinjela. Isso, a berinjela, certo? Berinjela. E aqui ao lado da berinjela, o que a gente tem? Beterraba. Isso. Isso, Graciela, a beterraba, exatamente. Temos a nossa beterraba. Escrevi com a letra E no começo, falta a letra B. Aqui, isso aqui é extremamente consumido, mas também muitas pessoas odeiam esse vegetal. Brócolis, né? Brócolis. Aqui a gente já viu. Como é que se chama esse daqui? Vê se vocês estão atentos. Como? Cenouras. Cenoura. Cenoura, exato. Essa daqui é praticamente a mesma coisa no espanhol, em relação ao português. Cebolla. Quase. A única diferença é a pronúncia final, que a gente escreve apenas com uma letra L. Será cebola. Cebola, certo? Aqui, um alimento que não é tão querido pelos brasileiros. No... Tem outro nome. Que, inclusive, algumas pessoas utilizam como forma de tratamento carinhoso, umas com as outras. Namorados, noivos, até amigos também, pode ser que utilizem. Alguma ideia? E essa última aqui, extremamente consumida também. Arveja. Como? En español, arveja. Em português é quase a mesma coisa. A gente vai chamar de ervilha, certo? Ervilha. Vamos aos nomes. Nosso primeiro vegetal, ele apresenta dois nomes, certo? Dependendo da região do Brasil para qual vocês forem ou na qual vocês estiverem, vocês vão observar essa diferença, que é o que a gente chama de diferença geográfica, certo? Temos aqui abóbora, que é o nome pelo qual esse vegetal é mais conhecido, o jerimum, as batatas, né, a batata inglesa e a batata doce, a berinjela, a beterraba, o brócolis, cenoura, cebola. Esse daqui a gente vai chamar de chuchu, chuchu com CH, certo? E ervilha, a ervilha, ok? E desses vegetais, quais dele você consome frequentemente? Batata ervilha e cenoura. Ok. E você, Mário? As beterrabas, os brócolis, as cenouras, as cebolas. Você não gosta de algum deles? Eu não gosto muito das berinjelas. Das berinjelas, né? Ok. E você, Fred? Oi, como? Harry?
A sopa de abóbora, né? É muito bom. E você, Fred? O que é que você consome daqui? Esses pratos? Pratos não, né? Vegetais. Eu consumo bastante batata. Dos dois tipos? A doce e a batatinha que... Sim, os dois tipos. Muito bem. Vocês têm alguma dúvida sobre algum desses nomes? Sobre pronúncia? Alguma coisa? Não? Ok. Aqui temos alguns outros vegetais, certo? Alguns deles são verduras, ok? A gente colocou como sinônimos verduras, legumes e vegetais, porque essa diferenciação entre esses três nomes não é tão exata assim, mas a gente consegue observar que existe essa diferença entre esses alimentos que são apresentados, certo? Primeiro alimento, lembram-se do seu nome? Milho. Milho, exato, milho. Aqui ao lado do milho, vegetal branco. O que é isso? ¿No es el palmito, profe? É o palmito, isso mesmo, palmito também. Aqui, ao lado do palmito. Pepino. Pepino, né? Muito bem. Aqui ao lado do pepino. Esse é extremamente consumido no Brasil também. É amarelo. Como? Não, páprica não. Páprica será outro vegetal. Tem nem a páprica. Páprica é outro. Pimentão. Pimentão, exatamente, é o pimentão. Por que pimentão? Porque ele tem um formato muito parecido com uma pimenta. A pimenta tem um formato reduzido e o pimentão seria como uma pimenta um pouco maior, né? Só que o sabor não é o mesmo. É bem distante do que seria o sabor de uma pimenta. Tomate, nós já vimos ele. Aqui, a parte de baixo. Outro alimento extremamente consumido. Isso, mandioca. A mandioca é um dos nomes que esse vegetal possui no Brasil, porque ele tem outros dois nomes, certo? Que a gente vai ver um pouco mais adiante. Esse outro nome é muito parecido com o que seria no espanhol também. Alho? Alho, exatamente. Assim como o milho, que tem o LH, né, lhã, o alho também apresenta esse mesmo som. Alho, ok? Esse outro aqui. Esse daqui é complicado porque até para os brasileiros que não têm conhecimentos gastronômicos, é difícil a gente saber exatamente o nome desse vegetal, dessa verdura. Mas ele tem um nome específico, ok? Alguma ideia de como seria o seu nome? Nenhuma. Como, Harry? Ah, a gente vai ver o nome dele daqui a pouco. E aqui ao lado desse vegetal estranho? ¿No es cilantro, profe? Cilantro, no. Tiene otro nombre en portugués. El coentro. Coentro, exatamente. Vai ser coentro. Isso mesmo. E aqui ao lado do nosso coentro, o que é que a gente tem? Esse aqui é um alimento bem caro no Brasil, infelizmente. O quilo dele é assim um pouco elevado o preço. Gengibre. O gengibre, isso. O gengibre é um ótimo alimento para a gente trabalhar com o som da letra G. Gengibre, ok? E esse daqui, que é muito parecido com a abóbora. A gente vai chamá-lo de abobrinha, ok?
ok? É daí que vem o nome daquela expressão, falar abobrinha. Como se fosse uma mini abóbora. Então temos milho, palmito, pepino, pimentão com som ão, tomate ou tomate, se pronuncia da forma que preferir. Bom, a mandioca, no Brasil, ela recebe 3 nomes diferentes, dependendo da região na qual nós estivermos. A gente tem mandioca, macaxeira, ok? A letra X com som de CH, e aipim, certo? Os 2 primeiros nomes são femininos. O último é o nome masculino, ok? Alho, coentro, gengibre e a nossa abobrinha, ok? Abobrinha. Não será aboborinha, mas sim abobrinha, certo? Bom, Maria Isabel, você consome algum desses vegetais? Quais deles você mais consome? O tomate, o coentro e mandioca, Mandioca. E quais deles você não gosta de forma alguma? pimentão. Pimentão. Também não gosto mais de pimentão. Não consigo mais comê-lo. E você, Adriel? Boa noite, Adriel. Boa noite, professor. Eu consumo muito tomate, mandioca, alho, gengibre. Gengibre. Acho o gengibre um pouquinho diferente o sabor. E do que é que você não gosta aqui? Milho Milho? e pimentão. Ok. Ok. Beleza. Dúvidas? Não? A páprica? Sim, os nomes são diferentes, são coisas diferentes também. Mas nós temos a páprica também no Brasil, certo? Só que ela é diferente do pimentão. Não é a mesma coisa. Mas são parecidas. Beleza. Aqui a gente tem alguns outros vegetais que são totalmente compostos por folhas. Como eles são extremamente parecidos, assim, em relação à cor e ao formato, é muito comum que nós façamos confusão em relação aos seus nomes, ok? Então a gente já vai ver os seus nomes logo de cara. Alface, couve e acelga, que são 3 vegetais de nomes femininos. A alface, a couve, a acelga. Se você ver esses 3 vegetais aqui, é capaz facilmente de você confundir os seus nomes, certo? Então, não tem nenhum problema a gente confundir esses nomes porque são coisas extremamente parecidas. Espinafre e repolho são outros 2 vegetais que têm aí um nome masculino, certo? Ou espinafre ou repolho, ok? Todos aí vegetais inteiramente compostos por folhas. Nieves, o que é que você consome normalmente aqui desses vegetais? Eu consumo o repolho, a selga e às vezes a alface. Alface, né? Ok. E você, Yesenia Garcia, o que é que você come desses vegetais aqui? Alface, o espinafre e o repolho. Olha. Ok. São muito parecidos, extremamente parecidos. Eu facilmente me confundiria em relação a esses vegetais. E faço isso até hoje. E você, Adriana? O que é que você não gosta de consumir desses vegetais? Eu não gosto de repolho e acelga. Repolho e acelga, né? Ok, beleza. Perguntas, gente? Dúvidas?
Profe, ¿qué es couve? Couve. Ujú. Você consegue ver a foto nitidamente? Você já nunca consumiu couve? No, No tengo certeza No. en relación a su nombre en español, pero es un vegetal que es formado únicamente por hojas, ¿no? Al igual que alface y estos otros. Pero no tengo certeza en relación a su nombre, cómo se llama en español. ¿Alguien conoce? ¿Alguien ya consumió ese vegetal? Mario? Creo que serían como las coles. Espinaca. No, espinaca sería espinafe, ¿no? Perdón, es como acelga. A couve. E couve. Ajá, se parece a las hojas de acelga. Isso são extremamente parecidos, né? Parece a mesma coisa. Pero temos esta distinção. A couve e a selga são coisas aí diferentes, ok? Possivelmente são da mesma família, eu acredito. Enfim, mais alguma pergunta? Não. Ok. Seguimos, então. Bom, aqui eu trouxe para vocês esses encartes de supermercado para que vocês possam observar essa diferença em relação à região que vai determinar o nome que alguns vegetais recebem, ok? Um exemplo disso é o nosso aipim e macaxeira, que são os mesmos vegetais, porém, dependendo da região do Brasil a qual nós nos referirmos, a gente vai ter nomes diferentes, ok? Por exemplo, macaxeira é um nome muito comum no Nordeste do Brasil. Então, se você estiver no Nordeste do Brasil, possivelmente você vai ouvir as pessoas se referindo a esse vegetal por macaxeira, certo? Porém, em outras regiões do Brasil, como no Sul e outras regiões brasileiras, as pessoas conhecem como aipim, certo? Mas é o mesmo vegetal. A única diferença são os seus nomes, ok? Aqui a gente tem a abóbora com o mesmo nome, mas dependendo da região também, a abóbora vai ter um nome diferente, ok? Temos até algumas frutas, mamão, né? Papaya no português a gente utiliza para se referir a um dos tipos de mamão que nós temos, e esse daqui é um exemplo desse tipo de mamão, que é o mamão papaya, certo? Vamos lá fazer um pequeno exercício no nosso material. Vamos lá para o livro de Avance, ok? Páginas 89 e 90. Vou buscar aqui o meu livro e projetar para vocês. Páginas 89 e 90, certo? Do livro de Avance. Beleza. Bom, nessas duas páginas, o que é que a gente tem? A gente tem um exercício no qual nós vamos relacionar as imagens desses vegetais e outros alimentos, ok? Porque que a gente também tem frutas e outros tipos de alimento. E cada um desses alimentos, eles apresentam um modo diferente
como nós vamos nos referir a eles, certo? Então, dependendo desse modo diferente de cada um, a gente vai ter uma forma diferente de se referir a cada um desses alimentos, certo? E a partir disso, a gente vai estabelecer essa relação entre as imagens e o nome desses alimentos e a forma como eles são apresentados, ok? Bom, o número 1 aqui. O número 1 representa o quê em relação ao que está aqui na nossa coluna? Lembrando a página 89, certo? Do livro de Avance. Acho mais fácil vocês acompanharem dos materiais de vocês, que aqui eu vou ter que ficar indo e voltando. Então, número 1. Que é o número 1 aqui nesses. O número 13. Um pacote de farinha. Número 13? Ok. Farinha. Harina, em português, vai ser farinha, certo? Próximo item. Que é que nós temos aqui? Um pote de margarina. Qual é o pote de margarina? É muita coisa, né? Bastante coisa. E aí? Número 23? Aqui? Certeza? No es. Es outro. O número Tá por 16. aqui. Isso, é o 16, exatamente. Um pote de margarina é o número 16. Certo. Próximo item. Um pacote de macarrão. Número 17. Isso. Beleza. Uma barra de manteiga. Manteiga e margarina são basicamente a mesma coisa. Isso, número 15. Exatamente. Essa palavra barra a gente também utiliza para se referir ao chocolate. Barra de chocolate, ok? Um pedaço de torta. 8. Número 8. Isso. Em português chamamos a esta coisa de torta, certo? Torta, às vezes bolo também, mas depende da forma como ele se apresenta. E pode apresentar esses dois nomes, bolo ou torta. Uma barra de chocolate. Onde está essa barra? 19. 19. Muito bem. 1 litro de óleo, que seria aceite, não? Em português decimos óleo. 24. Ok. Número 24, perfeito. Incluso em português temos as duas palavras, azeite com a letra Z e temos óleo, certo? Esse óleo aqui com a letra L seria como aceite, em espanhol, ok? Uma caixa de sucrilhos. Que é o cereal, né? Sucrilhos é cereal. 10. Isso, me parece também que esse é o número 10. A ver, 1 quilo de arroz. 11. Número 11. Beleza. Uma bandeja de ovos. 21. 21. Isso. Essa estrutura na qual esse ovo está, a gente chama de bandeja, ok? Então, 21. Uma garrafa de vinho. 9. 9. 1 litro de leite. 20. 20. Número 20.
Ok. Fatia de presunto. Que é um presunto? Es un jamón. ¿Dónde está este jamón? 25. 25. Isso. Então, jamón para nosotros en portugués es presunto, ok? Um saquinho de chá, que é o diminutivo da palavra saco. 18. 18. Isso, número 18. A gente também pode chamá-lo de pacotinho de sal, certo? Sal não, de chá. Pacotinho de chá. Um rolo de papel alumínio. 22. 22. Certo. Muito bem. Um pote de iogurte. 14. 14. 14. 14, né? Ok. Bom, o que acontece em relação a esse número 14? Aqui ele fala um pote de iogurte, mas aqui nós não temos exatamente um pote. O que a gente tem aqui é uma bandeja, ok? Então seria mais adequado ser uma bandeja de iogurte, não um pote de iogurte, né? Seria a mesma coisa que a gente viu em relação aos ovos. Um pé de alface, certo? Tá aqui no número 1, né? O alface lá em cima. Uma cabeça de alho. 5. O número 5, isso, que é o maior, né? E o dente de alho é o outro número, que é o número 2. Número 2. Dente de alho, cabeça de alho. Um maço de cheiro verde. E aí, o que seria esse um maço de cheiro verde? No cheiro verde, nós temos o coentro, certo? O coentro, ele faz parte do cheiro verde. Número 4, exato. Cheiro verde e coentro é basicamente a mesma coisa. Um cacho de uvas. 6. 6. Um cacho de bananas. 7. 7. Uma penca de bananas. 3. Aí vai ser o número 3, né? A penca é a reunião de vários cachos. E o cacho é a reunião de várias bananas. Então tem essa diferença. Número 3. Beleza. Um vidro de maionese. 23. 23. E um tubo de mostarda. O que nos restou, que é o número 12. 12. 12. Exatamente. Número 12. Perfeito. Então, vejam, dependendo da forma como esses alimentos são vendidos, a gente vai ter diferentes formas de se referir a cada um deles, ok? Seja um cacho, um dente, uma cabeça, uma penca, um tubo, enfim, são vários os nomes. E a gente consegue associar cada um deles com as imagens, ok? O único que não está totalmente de acordo é o número 14, porque o número 14 ele não nos apresenta um pote. Um pote seria mais ou menos o 16, o 12. O número 14 ele apresenta o que seria uma bandeja, ok? É muito parecido com esse daqui do número 21. Agora a gente vai para a página 90. Na página 90, a gente vai trabalhar exclusivamente com também o nome como esses alimentos são apresentados para a gente, ok? Cada um deles podem ser vendidos de diferentes formas, como é o caso, por exemplo, do feijão, que são os frijoles, não? Em português a gente chama de feijão e ele pode ser vendido no que a gente chama, número 1, um pacote de feijão ou 1 quilo de feijão, que é a mesma coisa. 1 quilo, ele vem dentro de um pacote,
mas são formas diferentes de se referir à forma como esse alimento é vendido, ok? Certo. O café. Como nós podemos encontrar o café? Quais seriam as formas diferentes de se referir a essa bebida, que nesse caso não está como bebida ainda? A gente pode chamar de pacote, de barra, tablete, lata. O que vocês acham? Um pacote. Pacote também, número 1. Somente pacote? Un vidro. Um vidro de café? Também. O vidro está em qual número? Qual o número do vidro? 14. Isso. Um vidro de café, um pacote de café. Somente esses? Ou a gente pode colocar outros? Eu acho que são esses. Palmito, que é o nosso vegetal que nós vimos anteriormente. Ele já está em uma embalagem aí. Um vidro. Um vidro, número 14. O que mais? Somente vidro. A gente pode pensar também no pacote para ele. Ou não? O que vocês acham? Uma dúzia. Uma dúzia de palmitos. Vou colocar aqui o número 8. O número 1 também se aplicaria, certo? Um pacote de palmitos. O vinagre. Uma garrafa, isso. A garrafa é qual número? Número 9. Ok. O que mais? O vinagre é um líquido, né? Então a gente pode se referir a ele utilizando alguma medida que faça Número referência. 10. Número 10, 1 litro também, né? Talvez. Nunca vi vinagre de 1 litro, mas como nós estamos falando de medida de ml, a gente pode colocar também. Bananas. O que a gente pode colocar aqui para as bananas? Um rolo de bananas? No, neste caso não. Para bananas não. Um rolo seria isso daqui. Papel toalha, ok? Como o papel higiênico também, ele vem num rolo, certo? Agora as bananas não. Elas vêm de formas diferentes. 1 quilo. 1 quilo, se a gente falar da quantidade, pode ser 1 quilo, número 6, ok. O que mais? Número 7. 100 100 gramas. gramas. 100 gramas, ok. Eu acho que umas 2, 3 bananas já dá 100 gramas, né? Número 7. Temos outro também, que é extremamente comum para as bananas. Um saquinho. Um saquinho de bananas? Não, outro. Saquinho é massa? esse. Como? Um maço? Massa. Não. Generalmente, maço é utilizado para hablar de coisas pequenas. As bananas são um pouco maiores. Em relação à quantidade, a gente falou do peso, da massa, mas em relação à quantidade de bananas, qual outro número a gente pode colocar aqui? Uma dúzia. Uma dúzia, isso, que é a metade de 12, né? O número 8. Exatamente, então uma dúzia de bananas é extremamente comum, ok? Os fósforos que nós utilizamos para fazer fogo. Uma caixa. Uma caixa, que é o número 5, isso. Para os fósforos, Número 2. Número 2, não. Uma barra. Número 2 não. Uma barra não.
No podemos utilizar esta palavra para hablar de los fósforos. A caixa e um maço pode ser utilizado, certo? Número 13. Para o chá, seria como T. Em português chamamos chá. Uma caixa. Uma caixa, número 5. O que mais? Saquinho, o que é que vocês acham? A gente poderia colocar? É uma das formas como o chá se apresenta pra gente. Saquinho. Só esses? Creio que sim. Geralmente a gente compra pouquinho, não vê muita coisa. Tomates, que é um dos nossos vegetais. Ou fruta, né? Não temos certeza em relação a isso. Quilo. Uma caixa de tomates. Ok. Número 5, 1 quilo. quilo, 6. Número 7 também, né? 100 gramas, pode ser que tenhamos. E número 8, vocês acham que dá certo aqui? Uma dúzia? Sim? Água mineral. 1 litro. 1 litro de água. Uma garrafa. 10, número 9, ok. Um vidro de água, ok. Não é muito comum, mas a gente pode encontrar também, certo? Beleza. Uma lata de água nunca vi. Não é comum, não. O brócolis, nosso vegetal. Como a gente pode encontrar aí o brócolis? 6. Uma caixa de brócolis. O número 6, 1 quilo, né? Número 5, número 6. O que mais? Número 8. 8, uma dúzia de brócolis. Okay. Número 8 será aplicado para quase tudo, né? Número 7 também, em relação à nossa quantidade, em relação ao peso, né? Fermento. Não temos foto para fermento, mas o fermento ele é utilizado para fazer a massa de alguns alimentos aumentarem de tamanho, ok? Como é o caso, por exemplo, de bolos. Nós utilizamos fermento para fazer bolos. Isso, exatamente. Inclusive, nós temos uma especificação para o fermento, que é fermento de levedura, no português, ok? Para aumentar o tamanho das coisas. Ok, fermento. E aí, como o fermento pode se apresentar para a gente? Uma caixa. Uma caixa, né? Se a gente for comprar muito. Número 7. Número 7, 100 gramas de fermento, ok. Um maço de fermento? Não, a gente não tem um maço de fermento também, não. Saquinho, vocês acham que dá certo o fermento? Ele é pequeno, né? Um vidro não, uma garrafa também não. Ok. O patê, que é um tipo de creme muito utilizado. Aqui a gente já consegue observar a embalagem principal dele, que é muito parecido com a embalagem de uma 4. sardinha. Número 4, Disney. Número 4, Sim. uma lata, né, que é o mais comum. Nós podemos encontrá-lo em outras embalagens. Temos lata, caixa, pacote. E aí? Outro seria possível aqui para o patê? Sim. O que é que vocês acham de uma caixa de patê? Será que faria sentido? Vamos colocar aqui. 1 quilo. 1 quilo de patê?
É muita coisa, né? Então, vamos colocar os 5 e o 6. Caixa e quilo. Papel higiênico. Um rolo. Para papel higiênico, geralmente a gente fala de rolo. Em relação à quantidade, qual outro a gente pode apontar para o papel? Uma dúzia. Uma dúzia. Isso é muito comum também, uma dúzia de papel higiênico, certo? Papéis higiênicos. Uma dúzia, qual número? Número 8. Ok. Flores. E aí, para flores? O que a gente pode Uma colocar? dúzia. Uma Um dúzia de maço. flores, extremamente comum. Um maço também, a gente vai colocar aqui, certo? Número 8, né? E o número do maço é qual? Número 13. Ok, aqui. Sardinhas. Uma lata. Uma lata, isso. Número 5. Número 4. O que mais? Somente lata? Número 6. Um quilo. Número 6. Pode ser também 1 quilo de sardinhas, é extremamente comum. 100 gramas também, já que é uma coisa Uma bem doce. pequena, né? Número 12, é isso? Não, número 12 não. Nesse caso não faz sentido. O alface. Um maço. Número Sim, 7. o maço de alface será comum, certo? Número 13. O que mais? Geralmente o alface não é vendido no quilo, né? A gente não vende ele em relação ao seu peso. Ele tem um preço fixo que será determinado por isso aqui, um maço. Um maço de alface será determinado o valor, ok? Geleia. Um vidro. Um vidro, número 14, ok. 9. Número 9, uma Uma garrafa de geleia também, certo? Uma lata. Vocês acham que seria apropriado para uma geleia? Nunca vi geleia em lata, não. Vamos lá para o pão. Pão. Uma caixa. caixa de pão. Qual é o plural de pão? Vocês lembram? Seria uma caixa de pão ou uma caixa de pães ou pões? Pães. Caixa de pães, certo? Número 5. O que mais além da caixa? 11. Número 11, um saquinho de pães, né, no diminutivo. E a gente também tem o número 1, que é a forma como a gente encontra o pão, um pacote de pão, um pacote de pães, no plural, ok? Carne. Como nós encontramos carne no supermercado? 100 gramas, isso, número 7 e número 6. Vou deixar esses dois que são os mais comuns. Os outros não são encontrados assim tão facilmente. Cigarros. Uma caixa. Uma caixa, isso. Número 5. E para o cigarro, a gente também utiliza a palavra maço, certo? Maço de cigarros, ok? Que é o número 13. Espinafre. Um maço. Um maço também.
Geralmente a gente vai utilizar a palavra maço para se referir a alguns vegetais. Vegetais que são feitos apenas de folhas, certo? Então, espinafre, alface e para alguns objetos que as pessoas utilizam, como o cigarro e os fósforos, ok? Em relação ao formato deles, que é um formato cilíndrico, certo? Bom, então aqui a gente tem um maço. O que mais a gente pode aplicar para o espinafre? Somente maço? Isso, assim como o alface, que ele não é vendido no quilo. Laranjas. Uma fruta extremamente consumida. Uma Uma dúzia. dúzia. Uma dúzia de laranjas. Isso. Um Qual o quilo. número de uma Um dúzia? quilo. Número 8. 1 quilo, que é o número Gramas. 6. 6. Gramas também, número 7. Isso. Perfeito. Acho que uma laranja já é mais de 100 gramas, né? Pode ser que seja menos. Cerveja. 1 litro. Uma litro. caixa de cerveja. Isso. Quando a gente fala de caixa, a gente já começa a falar dessa bebida, no caso, no plural. Uma caixa de cerveja, certo? Então, número 5, caixa. Qual outro número? Vocês falaram litro, número 10. Uma garrafa. Isso. Qual o número da garrafa? 9. 9. Isso mesmo. Perfeito. E o açúcar? Que nós vamos escrever 14. com C cedilha. 1 grama. Um vidro de açúcar, ok. Normalmente um vidro, ele será dentro das casas. Você compra o açúcar e coloca o açúcar dentro de um vidro, ok? Mas quando nós vamos comprá-lo, normalmente a gente não encontra o açúcar dentro do vidro. Mas eu vou colocar aqui porque nós utilizamos isso dentro de casa. 1 quilo, né? Número 6. Gramas. Gramas. Um saquinho. Em relação ao açúcar, pelo menos aqui no Brasil, nós normalmente não compramos ele por menos de 1 quilo. Normalmente ele é vendido a partir de 1 quilo, assim como o arroz, assim como o feijão e alguns outros alimentos, ok? Então é por isso que eu não vou colocar um saquinho, porque é uma coisa pequena, e também não vamos colocar 100 gramas, porque normalmente ele não é encontrado nessa quantidade. Normalmente é a partir de 1 quilo, ok? Que são 1000 gramas, né? Mas a gente pode falar de um pacote, ok? Um pacote de açúcar, certo? Que é o número 1. Cenouras. 1 quilo. 1 quilo de cenoura, que é o 6. número 6, 6. certo? 7. Número 7 também, né? Uma dúzia, qual é o número de uma dúzia? Eu sempre esqueço. Número 8, ok. Salame. 12. Número 12, cadê? Um rolo. Um rolo de salame, sim. Sim, número 12. Sim, tá correto. A gente também pode comprar em quilogramas, certo? Então, número 6 e 7. 7 também pode. Sim, 7 também pode. São 100 gramas. Papel toalha, que é praticamente a mesma coisa do papel higiênico. A gente vai ter 12 e o número 8. Normalmente só o número 12, então eu vou deixar somente ele. A gente não compra papel toalha em dúzia, não. E o queijo parmesão, para finalizarmos essa parte. 1 quilo. 1 quilo, 100 gramas. Isso, são os mais comuns, ok? Então, número 6 e número 7. 6 e 7. Beleza. Bom, é que a gente tem 2 perguntinhas que a gente vai interagir um pouquinho com elas, certo?
número 3 não. Você quer seu prato favorito, mas não tem nada em casa. O que você vai comprar? Então, deixa essa pergunta para vocês, ok? Adriana, qual é o seu prato favorito, Adriana? O meu prato preferido é a comida do mar. Comida do mar? Sim, eu gosto de mariscos, eh, es que no me acuerdo cómo se dice pescado. Fish. Peixe. Peixe, mariscos. Isso. Bom, essas comidas do mar que você falou, nós chamamos de frutos do mar, ok? Bom, se você precisasse preparar esse peixe ou esse marisco, você precisaria de alguns desses outros alimentos que nós temos aqui? Espinafre, palmito, alface. Você utiliza alguns deles no preparo dos seus mariscos? La verdad, para serle sincera, no he hecho, solo Ah, he comprado, pero de aquí lleva batata doce, batata doce? eso, y creo que de aquí nada más. Ok, tudo bem. Eu acho que seria bem difícil, né, a gente pensar em algum desses ingredientes no preparo de algum marisco. Ah, milho igual, também. Milho. Ok, beleza. Ok. Muito bem, Adriana, perfeito. Frutos do mar são extremamente consumidos aqui no Nordeste do Brasil, certo? Muito, muito consumidos mesmo. Mas algumas pessoas não conseguem comê-los, né, porque são intolerantes, têm problemas de alergia, então fica difícil aí o consumo para essas pessoas. E você, Mário? Seu prato favorito precisa de algum desses ingredientes que nós temos aqui? Ou não? Meu prato favorito é lasanha, mas eu acho que eu poderia preparar em uma tarde, eu poderia comprar 100 gramas de café, uma barra de pão, uma barra de queijo, unas 100 gramas de açúcar, y con eso podría ser café con pan y queso, que es algo que hacemos mucho acá en las tardes. Sim, aqui no Brasil é extremamente comum também. O café da tarde. Muito Sí. bom. Ok, Mário, muito boa sua colocação. Certo. Bom, alguém gostaria de fazer mais alguma contribuição sobre essa mesma pergunta? Não? Ok. Vamos voltar para o slide que a gente ainda tem mais algumas coisinhas aqui, certo? Bom. Isso aqui a gente vai saltar. Ok, então voltemos aqui às nossas expressões, ok? Mário nos disse que resolver um pepino é resolver um problema. E é exatamente isso mesmo, ok? Mas aqui a gente ainda tem falar abobrinha e ou vai ser batata, certo? Vamos descobrir o que significam cada uma dessas coisas, ok? Maria Isabel, você pode ler o que é resolver um pepino, por favor? Resolver un problema algo difícil,
Hoje ficarei até mais tarde no trabalho. Tenho diversos pepinos para resolver. Isso. Então, no nosso exemplo, a gente consegue perceber essa definição de resolver pepino enquanto um problema que precisa ser solucionado, ok? E essa expressão, ela é antiga e até hoje é extremamente utilizada, principalmente entre as pessoas mais velhas, ok? Bom, Disney. O que é falar abobrinha, Disney? O que é que nós temos aqui? Falar abobrinha. Falar coisas sem sentido inúteis. Aquele homem que fala abobrinha. Não aguento mais. Isso, exatamente. Falar abobrinha é falar uma coisa que não tem importância, é uma coisa que não serve para nada, ok? Que a gente vai chamar de uma coisa inútil, beleza? Então, uma pessoa que fala abobrinhas, ou abobrinha no singular, é uma pessoa que fala coisas que não têm nenhuma importância, ok? E normalmente a gente fala isso quando nós não estamos de acordo com a opinião de outra pessoa, ou quando a gente não gosta do que aquela pessoa está falando, certo? Normalmente é relacionado aí com essas opiniões que nós não concordamos e que nós não conseguimos respeitá-las, não facilmente. Bom, Nieves, que seria é ou vai ser batata? É ou vai ser batata. Algo certo sem margem para erro. Aquele remédio para dor de cabeça e batata. Isso, exatamente. Então, essa expressão vai ser batata ou é batata, que a gente pode utilizar no presente ou no futuro, nós sempre podemos utilizá-la para se referir a alguma coisa que não apresenta nenhuma margem para erro. É uma coisa que ela é totalmente certa de acontecer, ok? Como é o caso, por exemplo, do efeito que esse medicamento, dessa medicina que a gente vai chamar de remédio, para dor de cabeça, certo? Então, se eu tomar esse medicamento, a minha dor de cabeça, com certeza, ela vai sumir. E a gente vai caracterizar esse remédio como batata. Ele é um medicamento batata, ok? Ele é um medicamento totalmente eficiente, ok? Então, sempre que a gente quiser falar sobre algo que é verdadeiro e certo, que não apresenta nenhuma margem para nenhum erro, a gente pode utilizar a expressão é batata, certo? Perguntas? É óbvio? Sim, tem um pouquinho de relação com isso também, certo? Porque a gente está falando de uma coisa que ela é certeira, né? Que de fato ela acontece ou ela vai acontecer, ok? Pode ser sim. Você pode relacionar a óbvio, sim. Bom, para a gente finalizar nossa aula de hoje e colocar um pouco da oralidade na prática, né? Que a gente vê vocabulário e gramática, mas a parte prática envolvendo a oralidade fica um pouquinho de lado. Então, hoje eu resolvi trazer para vocês um último exercício para que a gente possa pôr em prática a nossa oralidade, ok? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai preparar uma história juntos de forma oral. Na verdade, são vocês que vão preparar. Eu vou só apresentar alguns elementos que vocês devem utilizar na história de vocês, ok? Como vai funcionar isso? Nesta atividade, você, nesse caso vocês, devem criar uma história e inserir os elementos que vão ser apresentados. Para ajudar vocês na contação da história, eu trouxe 3 estruturas diferentes que poderão ser utilizadas para dar início a essa contagem, ok? Era uma vez, um dia e a preposição em,
que abre imagem para qualquer tipo de coisa que possa ser apresentada mais adiante, certo? Então, todas essas estruturas podem ser utilizadas no começo da história. Então, eu vou pedir que um de vocês comece a história e os demais vão dar continuidade, certo? E conforme vocês deem continuidade à história, eu vou apresentar alguns elementos, algumas coisas, alguns objetos que vocês devem acrescentar à história, de forma que o sentido da nossa história seja preservado, ok? Então eu quero um começo, um desenvolvimento, que é o meio da história, e o fim. Eu quero uma história que tenha começo, meio e fim. E vocês vão criá-la a partir desses elementos que serão apresentados, ok? Então, vou escolher uma pessoa para que possa começar a história e outra pessoa vai continuar e assim sucessivamente, certo? Mário, comece a nossa história. Você pode utilizar uma dessas estruturas, ok? Ok. Era uma vez um cachorro que foi jogar ao jardim. Foi jogar no jardim? É isso? Sim. Ok. Pode seguir. Traga mais alguma informação. Foi jogar no jardim com sua. Se dice pelota? Bola, com sua bola. A bola. Ok, muito bem. Então, demos uma pausa aí. Agora você escolhe outra pessoa para seguir, Mário. Harry. Ok. Então, Harry, temos até o momento um cachorro que foi jogar no jardim com a sua bola. E aí você segue a partir do momento em que o Mário parou, ok? Acrescentando essa palavra. Ok. Como o nosso cachorro chegou até esse barco? Porque até o momento ele estava no jardim, né? Você poderia dar uma pequena explicação? Isso, ele jogava no jardim. Como você... Ah, perto, perto. Isso. Ok. Então, guardemos essas informações. O cachorro estava jogando com a sua bola no jardim e os donos do cachorro levaram ele para passear para uma ilha que ficava perto da casa deles. Ok, até o momento temos essas informações. Eles foram passear até uma ilha. Ponto. Harry, escolha outra pessoa. Certo. Próximo elemento. Mm, em, un día, el cachorro y sus dueños, Seus eh, donos. sus donos, encontraron una bicicleta y sozinha
Sozinha? Sozinha. hum, não sei. Ok, posso fazer uma pergunta? Eles conseguiram chegar até a ilha ou não? Bueno. Seus donos y cachorros se fueron a Casinha y encontraron una bicicleta y jugaron. Ok. Então brincaram com a bicicleta, né? Ok. Brincaram. Isso, muito bem. Então até o momento temos aqui várias histórias, né? Temos um cachorro que estava brincando com a sua bola no jardim e foi passear com seus donos a caminho de uma ilha. E agora os donos, juntos com o cachorro, encontraram uma bicicleta dentro de uma casinha. Ok. Escolha outra pessoa, Nieves, para seguir. Vamos ver o que é que seu colega vai fazer com essas informações. Yesenia Garcia. Ok, Yesenia. Eis o desafio, Yesenia. Tá. Não vai aumentar nada. Ai, mano. Depois, eles tinham muita fome. Fome, isso. Então, logo prepararam a sopa de abóbora para comer juntos. Ok, beleza. Então, até o momento, nós temos a seguinte informação. Eles estavam com fome e prepararam uma sopa de abóbora para comer. Certo. Tem uma pergunta, Yesenia. Onde eles encontraram esta abóbora? Sua casa. Na casa? Porque eles voltaram, verdade? Ah, voltaram. Ok, perfeito. Muito bem. Porque... Até agora está fazendo sentido. Escolha outra pessoa, Yesenia. Tem sua ocorrência. A ver. Maria Isabel. Ok, Maria Isabel, certo. Então, Maria Isabel, eles voltaram à sua casa, certo? Para comer a abóbora, a sopa de abóboras. Oi. Depois eles lavaram suas sapatos para dormir. Ok. Mas por que eles lavaram os sapatos para dormir? Porque eles saíram para pasear en bicicleta. Claro, no tan ensuciado, pero tal vez han encontrado un charco. Ok, que a gente vai chamar de lama. Lá. Certo? Então, eles sujaram seus sapatos, né? Quando foram passear de bicicleta. E lavaram os sapatos antes de dormir. E depois disso foram dormir. Certo. Então, até o momento, os donos e o cachorro estão dormindo, ok? Escolha outra pessoa, Maria Isabel, para seguir. Adriel? Adriel, certo. Adriel estava rindo. Vamos lá, Adriel. Eles estão dormindo neste momento. Vamos ver o próximo elemento. Uma noite, os donos do cachorro estavam dormindo e sonharam que viajavam em avião para Brasil. Ok.
Y, y, Tenho uma pergunta, Adriel. Sobre viajar. Eles viajavam em avião ou eles viajavam de avião? él viajaba en su sueño. Vocês lembram En como é que a gente se él, refere? él viajaba en avión. Ok, pode seguir, Adriel. Y cuando despertaron, tomaron café de mañana, nada más. Ok, tomaram café da manhã. Certo, beleza. Então sonharam com o avião, né? O avião ele não existiu até o momento. Próxima pessoa, Adriel. Adriana, Ok. Então, próximo elemento, Adriana. Casa. Então, eles estão tomando café da manhã, ok? Até agora. Ok. Depois, a sua mãe indicou aos seus filhos que limparam e arrumaram a casa. Además, ¿y cómo sería hicieran? Fizeram. E hicieron as demais tarefas do hogar. Isso. O hogar, nós vamos chamar de lugar, certo? Lugar, Ok. Lugar ou lar. Ok? Lugar ou lar. Depende do contexto. Beleza. Então, começaram a fazer as atividades de casa, né? As atividades do lar, que é o lugar onde eles moram. Certo. Surgiu agora a palavra mãe, a palavra filho. Vamos ver como é que isso vai ficar no final. Bom, escolha outra pessoa, Adriana. Graciela? Eles estão fazendo as atividades, Graciela, as atividades domésticas. Ya. Depois de limpar-se, arrumar-se, eles fizeram de almoço para comer. Com toda a sua família. Okay. E o nosso elemento, a panela? Fizeram sopa de peixe em sua panela. Ok. Próxima pessoa, Graciela. Quem mais falta, profe? Pode repetir os colegas, não tem problema. Estamos chegando no final. Disney. Ok, então vamos lá, Disney. Eles fizeram uma sopa de peixe para almoçar. Próximo elemento, uma régua. Sua dona de aquele cachorro tinha filhos. Aqueles filhos vão
colégio. Seu material que utilizam, pode utilizar na escola, entre ellos uma regra. Uma régua, né? Ok. Então, eles foram para a escola, é isso? Os filhos foram para a escola? Os filhos foram para a escola? Sim. Ok. E o que foi que aconteceu na escola? Eles vão a aprender a la escola. Sua material, la matéria, arte plástica, pode ser na regra. Ok, uma régua. Então, eles levaram a régua para a escola, ok. Vamos ficar com essa informação. Escolha outra pessoa, Disney. Adriana Novamente? Serrano. Ok. Então, Adriana, novamente, Adriana. Uma cebola. Os meninos estão na escola com a régua. A partir desse momento, nós temos uma cebola. Ok. Mientras los meninos estaban na escola, a mãe foi ao supermercado a fazer mais compras para jantar na noite. E comprou quintal de cebola. A gente vai chamar de quilo, certo? Seria o mesmo? Quilo. Quilo de cebola. Quilo de comprou 1 quilo de cebola. Também comprou milho, carne, para jantar com toda sua família. Ok. Isso. Aqui foram bastantes informações, né? Certo. Outra pessoa, Adriana. Acho que é o nosso último elemento. Tenho quase certeza. Esse é o último. Nieves. Nieves, ok. Bola de futebol. Novamente a bola que foi apresentada no início. Bueno. Final, un día, toda sua família Isso. Fueron a un jogo de fútbol. Foram a un jogo de fútbol y a uno de seus filhos llegó bola de fútbol em sua cara. Jogou a bola de futebol na cara dela, não foi na mãe. Certo. E terminou? Sim. Ok. Então é isso. Eu faço novamente uma pergunta para todos vocês. Nossa história teve começo, meio e fim? Tivemos um começo, meio e fim ou não? Ficou um grande Frankenstein. Não. Não foi possível, né, manter essa regularidade de começo, meio e fim. Nós vamos tentar fazer isso em outros momentos, certo? Ok, gente, muito bem. Achei a história de vocês bem divertida. Assim,
Ainda que ela não tivesse muita ligação, os fatos uns com os outros. Mas tudo bem, é a nossa primeira vez, né? Bom, nossa frequência para hoje, o que foi que eu coloquei? A ver. Tenemos duas coisas. Certo. Então, já que a gente está falando de comidas, né, e vegetais, para o jantar eu quero. O que vocês querem para o jantar de hoje? Esta é a nossa chamada, certo? Vou buscar a frequência. Hoje são 18. Ok. Vamos lá. Adriana. Un lomo de carne. Ok. Adriel. Agora estou fazendo chicharrão de peixe. Chicharrão de peixe. Ok. Sim. Fred. Eu quero uma hamburguesa. Ok. Que a gente vai chamar de hambúrguer, certo? Em português. Graciela. Eu não gosto de jantar. Não. Não. Ok, Graciela. Marisabel. Eu quero batatas fritas e salsicha. Ok. Salsicha e batata frita. Mário. Un hambúrguer con batatas fritas. Ok. Moira. Não. Nieves. Para jantar, eu quero pizza. Ok. Scarlett. Tá. Yesenia Garcia. Eu quero shawarma. Ok. Yesenia Guadalupe. Eu quero pizza. Pizza também. Helly. Moira levantou as mãos. Sopa de frango. Ok, Moira. E Disney. Eu gostaria de jantar pasta. Pasta. Sim, Nós vamos chamar de macarrão, né? Em português. Ou espaguete. Tanto macarrão. faz. Isso, macarrão, espaguete. Pasta também é utilizado. Ok? Pasta. Ok, tá bom. É isso, gente. Moira, coloquei sua presença, certo? Eu vi aqui no chat que você escreveu. Então é isso, galera. A gente fica por aqui e voltamos a nos encontrar amanhã, certo? Uma ótima noite e tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.